Olá, tudo bem contigo? Espero que você esteja muito bem. Seja bem-vindo a mais um episódio do Mini Prosa. Hoje a gente vai falar de um livro espetacular. Eu tô falando de Uma Noite Sem Luar. O escritor é chinês, mas hoje ele mora na França e fala francês. Eu vou parar com isso, que tá ficando sem limites essa irmã aqui, viu? Mas, bom, puxa a introdução aí, Ana. Dai Sidier, o autor dessa obra, ele é chinês, nasceu em 1954, e a gente pode falar que houveram dois eventos que marcaram muito a vida dele e que eles ressoam por toda a obra que ele veio a produzir, pelo que eu pesquisei. O primeiro desses eventos tem a ver com a ida dele, quando ele era jovem ali, ele foi encaminhado para o que eles chamavam de campo de reeducação. Isso tinha a ver com um movimento que ficou conhecido como Revolução Cultural, marcou ali os anos 70, 60 talvez, da China, né? E isso tem a ver com, era um movimento sociopolítico que tinha como objetivo purificar, vamos dizer assim, a sociedade dos valores capitalistas, dos valores tradicionais da China antiga, para sobrepor esses valores o comunismo chinês. Então, muito jovem, o Dai Sidier ele foi encaminhado para um desses campos de reeducação que ficavam na parte rural ali da China, e ele meio que ali eles reaprendiam a viver, né, através dos valores comunistas. É muito louco isso aí, a história da China é bem complexa se a gente for pegar, estudar ali nas minúcias, mas o que eu estou trazendo aqui é uma espécie de resumo bem resumido, tá? Então, perdoa aí se passou alguma coisa que eu não falei. Mas esse foi um dos eventos que marcou muito a vida do Dai Sidier. O outro evento que marcou muito a vida do autor foi acontecer lá nos anos 80, ele já tinha uns 30 anos aí, e ele ganhou uma bolsa de estudos para poder estudar cinema na França. E ele foi, onde o autor vive até hoje, e uma coisa legal é que o primeiro livro dele, que se chama Balzac e a Costureirinha Chinesa, um livro que vendeu muito, foi um best-seller nos Estados Unidos. Este livro, ele mesmo fez a adaptação cinematográfica da própria obra, sabe? O cara foi lá e fez a adaptação do livro dele para o cinema. Então ele não é só escritor, ele também é cineasta. Do que é que vai falar o livro Em Uma Noite Sem Luar? Ele vai focar a história de uma estudante francesa, que ela vai estudar na China, ela ganha uma bolsa de estudo, vai lá estudar na China. E o negócio é que ela se apaixona por um dono de uma quitanda, que também é jovem, eles acabam se apaixonando, e através desse dono de quitanda, que o nome dele é Tung Shuk, é um nome difícil aqui, rapaz, ele acaba passando para ela, contando para ela a história dele, e acaba compartilhando para ela a jornada dele, que é encontrar um pergaminho perdido. É um pergaminho que pertenceu à família real chinesa, passou de mão em mão, e o negócio é que esse Tung Shuk, ele tá querendo resgatar o último pedaço que falta para ele completar esse pergaminho. Só para falar um pouco do que tem nesse pergaminho, sem dar nenhum spoiler, é que ali contém em uma língua muito milenar, uma língua muito misteriosa, tá contido ali um dos sutras do Buda, né? Que foi traduzido para essa língua aí. Então esse Tung Shuk, ele tá afinzaço de resgatar a última parte desse pergaminho. Vocês percebam que até aqui você já vê que ressoa na vida do autor, né? A estudante francesa que vai para a China, o dele foi o contrário. Ele era chinês e foi para a França. Vai ser citado também no livro a coisa do campo de reeducação. Enfim, tá bem intrinsecamente ligado. Principalmente esse livro aqui tá muito ligado à história da China. Lembrando que eu já fiz um vídeo aqui no canal e eu já li um livro que se chamava A Última Imperatriz, que de uma forma muito maluca ressoa nesse aqui também, sabe? É citado a questão da dinastia Qing, essa dinastia que governou por muitos anos a China e tinha a Imperatriz Orquídea, né, como uma figura muito poderosa ali no trono. E essa história, de uma forma muito louca, vai ressoar aqui também. Só que aqui, o que o autor vai buscar é um panorama um pouquinho mais moderno e até um pouco mais geral. Ele vai abranger muitos anos. Essa história de amor, ela não vai falar só de amor, não.
ela vai focar também nesse mistério e por onde passou esse pergaminho, e ele consegue fazer uma elipse, assim, ele consegue reunir vários anos de história da China e criar uma discussão assim, poética para falar a respeito dos caminhos políticos que o país tomou, né, do povo chinês. Cara, é uma obra assim, tocante, e ao mesmo tempo você sai e fica pensativo. Você fala, caramba, mano, o que eu acabei de ler? O que ele tentou falar aqui? Eu sinto que ele falou tanta coisa que fica até difícil de puxar, sendo que eu também não pertenço à cultura chinesa, né? Tô lendo aqui do ponto de vista de um brasileiro. Falei aqui que esse livro, sim, tá muito interligado, tá muito relacionado com a parte histórica da China, mas, veja bem, o autor toma várias liberdades, né, poéticas. Ele cria várias coisas, que nem essa língua que eu falei, que essa língua misteriosa, na qual esse pergaminho tá traduzido, pelo que eu pesquisei, ela não existe, né? E alguns dos personagens históricos que ele cita aqui também, alguns tradutores, algumas figuras que chegaram a tocar nesse pergaminho, elas também não existem. No livro inteiro, até o final, eu acreditei que era tudo muito verdade, era tudo verdadeiro, porque o autor consegue deixar tão autêntico as descrições, ele deixa tudo tão autêntico ali, que a gente nem sabe, cara. Você fica, pode crer, isso é verdade, esse pergaminho aí, vou atrás também, eu vou buscar esse pergaminho aí, vou traduzir ele aí pro português. Ou seja, a questão da autenticidade, ela é levada a sério, né? Então você vê que tem sim uma pesquisa histórica, tem uma preocupação em tornar, em espelhar tudo aquilo que foi contado, toda a história em fatos reais. Uma coisa legal que eu percebi enquanto eu lia é que quanto mais eu tô consumindo, assim, prestando atenção, tentando entender essa coisa dos livros e tal, da literatura, eu tenho a sensação de que estilo e história são indissociáveis, sabe? Lendo também, tem alguns autores que falam isso, né, dessa coisa do estilo, quer dizer, o cara tem uma história e o estilo dele a forma como ele conta ali. No cinema, isso até que dá pra gente separar, porque tem a função do roteirista e tem a função do diretor. O cara que escolhe como vai filmar e o cara que escreve o desenrolar dos fatos. São funções diferentes. Só que na literatura não é assim que funciona. Isso tá interligado, tá intrinsecamente interligado. Estilo e história que nem só existem histórias que somente determinados autores vão conseguir contar. E elas só existem da forma como eles contam. E a forma como o Daicide conta essa história, pra mim, é o grande show. Tem que ter um pouco de paciência. Porque é um estilo de parágrafos muito longos, fluxo de pensamento assim, que ele cria na personagem é muito envolvente, mas ele também vai passar por tudo. Ela tem cenas que ela tá assim, num quarto de hotel, e ela consegue escutar o som da descarga do andar de cima, e isso faz com que ela se lembre de determinada passagem, e aí de repente ele vai jogar lá para um diário, vai jogar para uma nota, às vezes já entra ali em um trecho de um diário de algum personagem. É muito rico essas camadas de narrativa que o autor vai colocar. Que nem o começo da história. Eu fiquei meio confuso ali no começo. Porque essa personagem é a protagonista, ela tá nessa reunião, é uma reunião de produção, né? Os caras estão preparando um filme sobre o imperador chinês lá, um deles, né? E nessa reunião tá ela, os produtores e tal. E tem um cara que é um entendido, assim, é um chinês que manja tudo da história da China. Enfim, ela sai da reunião, vai descendo as escadas e acaba pegando o mesmo trem. Acho que é o mesmo trem ou é bonde, eu não tenho certeza, o mesmo bondinho ali, o mesmo bondinho que esse cara que manja tudo da história da China. E aí eles começam a conversar, e é nessa conversa que a gente salta dentro do diálogo mesmo, dentro do relato do cara, para 1000 anos, sei lá quantos anos lá atrás, falando a respeito da história desse imperador, e o cara começa a descrever tudo que rolou ali, e, essa descrição é bem grande, então eu falei, nossa, mas quando é que vai voltar pra história? E foi só depois, como eu tava mais acostumado com esse ritmo, com essa forma de passar as informações, que eu percebi o quão isso tava funcionando de uma maneira da hora, sabe?
Porque você vai pegando os relatos e você vai entrando de relato em relato, entendeu? A partir dos encontros que essa personagem vai tendo com determinados personagens, a gente vai entrando nesses relatos que ela tá ouvindo. Até a primeira parte do livro ela é quase que uma personagem que só escuta, assim, ela tá só absorvendo, tentando montar o quebra-cabeça e a gente ali junto com ela, navegando de relato em relato, de história em história, né? Tentando saber por onde esse pergaminho passou. E aí na segunda parte do livro ela já é uma personagem bem ativa, porque ela vai acontecer um negócio e ela decide que ela vai encontrar esse pergaminho. Ela mesma vai atrás dessa parada aí. E aí a busca dela ali tentando encontrar, revisando alguns pensamentos ali, algumas situações que ela viveu. Confesso que eu nunca tinha experienciado nada igual. Foi um pouco estranho, né? Sempre é quando a gente não tá acostumado ali. Mas aos poucos eu consegui entender, me deixar levar pela narrativa. Fazendo um parênteses aqui também, uma coisa legal de citar é que a questão da língua, falei da língua, quando eu falo língua não é só a língua não, eu tô falando da língua que você aprende, né, do idioma, ela é muito explorada no livro. Esse livro explora bem isso, me lembra até um pouquinho, sabe quem? Budapeste, lá do Chico Buarque, que é um livro também que vai explorar essa questão da linguagem, né, do não pertencimento ou às vezes do enlouquecimento através das palavras e como esse jogo pode favorecer ali o seu espírito ou não sei, ou deixar você maluco. Aqui acontece bem parecido, porque tem esses personagens que estão ali lutando para entender o que está escrito nesse pergaminho, o que está escrito nesse raio desse pergaminho. E alguns enlouquecem, outros se refugiam ali na língua, né? Então é um negócio muito louco. É um romance muito rico, na minha opinião, eu achei ele muito rico, tem muito sentido que dá para explorar aqui, dá para fazer vídeo de várias formas, dá para você explorar de vários ângulos, mas eu tentei deixar aqui um pouco desse retrato do que foi ler para mim. Mano, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha curtido. Deixa aí o seu like, não se esquece de se inscrever no canal, manda aquele comentário e aquela crítica construtiva para mim, porque meu objetivo é melhorar e sempre, beleza? Muito obrigado, rapaz, muito obrigado. Eu sei que eu falo muito, mas eu agradeço porque você fica aqui me ouvindo, fica me vendo aqui. Então, muito obrigado pela sua presença aqui em mais um vídeo do Mini Prosa, tá bom? A gente se vê na semana que vem. Muito obrigado e até a próxima. Falou, tchau!